objetivo. Vamos ver algumas marcas da vida devocional de Paulo, e o texto que separamos para isso, para essa noite, é 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Por favor, vamos abrir aí. Dos versos 1 ao 12. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 2. Você vai observar que cada par de verso contém uma marca explícita sobre a vida de serviço de Paulo, a devoção de Paulo e a vida de serviço de Paulo. Então nós vamos destacar, vamos nominar quais seriam essas 6 marcas em 12 versículos, extraídas então de cada par de versos aí sequencialmente. Então vamos ver o primeiro par, 1 aos Tessalonicenses 2. Paulo escreve assim: porque vós, irmãos, sabeis pessoalmente que a nossa estada entre vós não se tornou infrutífera, mas apesar de maltratados e ultrajados em Filipos, você conhece a história, não é? Paulo no cárcere, os açoites, a conversão do carcereiro em Filipos, né? Como é do vosso conhecimento, tivemos ousada confiança em nosso Deus para vos anunciar o Evangelho de Deus em meio de muita luta. Primeira marca da vida de devoção de Paulo: suportar sofrimentos. Amados irmãos, se nós realmente temos crescido, com a graça do Senhor, numa vida de devoção a Ele, nunca seremos avessos a sofrimento. Sabe que essa nota tem preocupado alguns de nós, particularmente hoje, na etapa e na hora que vivemos como igreja? Parece que em função desse hedonismo cristão, esse culto ao corpo, esse culto ao bem-estar, esse seja feliz, né? O que mais se ouve hoje é essa mensagem. Você está tendo problema no casamento? Toma uma decisão, seja feliz, né? Esquece o outro, seja feliz, tome o seu rumo, tome o seu caminho. Essa mensagem, amados irmãos, tem entrado no meio do cristianismo de tal maneira que nós estamos vendo seus desastres consequentes. O sofrimento na Bíblia está na pauta diária da vida cristã. Quando Pedro escreve assim: ainda que por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações. Estude a epístola de Pedro, para você entender o que ele chama de breve tempo. Sabe o que é um breve tempo? É a nossa vida inteira. Porque ele considera essa nossa vida inteira e os sofrimentos ligados a ela como um lapso apenas, diante da gloriosa vinda do nosso Senhor Jesus. Então ele vai dizer, essas aflições, essas várias provações, por esse breve tempo que é a nossa vida, elas redundarão em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. A quem não havendo visto, amais. Em quem não vendo agora, mas crendo, exultais, com alegria indizível e cheia de glória. Olha as palavras de Pedro. Então, irmãos, aversão a sofrimento é hedonismo cristão, é culto de si mesmo. A vida cristã e a jornada com o Senhor, sim, implica em sofrimentos. Mas sabe qual é a beleza disso? Há muita coisa para se falar sobre isso. Não é a nossa nota essencial para hoje. Mas deixa-me colocar algumas coisas. Por que o cristão sofre? O cristão sofre por basicamente 2 motivos. Ele sofre porque cometeu pecados, e aí é sofrimento por sequela do seu próprio pecado, obstinação, ou ele sofre por causa da vontade de Deus. Então Pedro vai falar sobre esse segundo tipo de sofrimento. Aqueles que sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem suas almas ao fiel Criador na prática do bem. E se pelo nome de Cristo sois injuriados, bem-aventurados sois. Sobre vós repousa o Espírito da glória e de Deus. O tema da epístola de Pedro é sofrimento e glória. Se você quiser fugir de sofrimento, foge de Pedro. E tira esse livro da sua Bíblia, e vários outros. Né? Porque sofrimento e glória são o tema da epístola de Pedro. Você não pode ficar só com a glória. É sofrimento e glória. E sabe como ele termina a sua epístola? 1 Pedro 5? Ele escreve assim no final: esta
é a genuína graça de Deus. Nela estai firmes. Sabe o que ele quer dizer? Um evangelho que seja anunciado para vocês, que exclua uma mente disposta a sofrer, não é o evangelho genuíno. Não é a genuína graça de Deus. Aí ele vai dizer, esta é a genuína graça de Deus. O Deus de toda graça, 1 Pedro 5,10, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco. Olha aí, um pouco de novo. Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Você viu, irmão? Então não há como fugirmos disso. Só há se formos pelo caminho do hedonismo cristão. Agora, além dos sofrimentos por amor a Cristo, vamos pensar no trabalho transformador de Deus. Por que o cristão sofre? Ora, irmãos, tem dois inimigos dentro de nós terríveis. E são um par inseparável. Um se chama ego, o outro se chama carne. Eles andam de mãos dadas o tempo todo. Para não falar dos outros fora de nós, né? O mundo, o diabo, tem esses correspondentes dentro de nós, carne e ego. Então imagine, use a sobriedade cristã. Você acha que é possível avançar no conhecimento de Cristo sem que a nossa carne ou o nosso ego sejam tocados? Impossível. E quando o nosso ego é tocado e quando nossa carne é tocada, como chama isso para nós? Sofrimento. Um servo do Senhor chamado Robert Chapman, o famoso apóstolo do amor. Você já deve ter ouvido falar nele. Sabe o que ele disse? Escute com atenção. A maior parte das nossas tristezas são resultado de 2 pontos. Ego ferido, número 1. Segundo, vontade própria frustrada. Terceiro, incredulidade ansiosa. Vamos repetir. A maior parte das nossas tristezas, que implica então em sofrimento para nós, são resultado de ego ferido, vontade própria frustrada e incredulidade ansiosa. Então, se o Senhor há de trabalhar em nós, para que nós avancemos no conhecimento de Cristo e em maturidade cristã, como que nós não sofreríamos? É claro que nós iremos sofrer. Então, queridos irmãos, o sofrimento está na nota do dia da nossa jornada com o Senhor. Mas sabe o que acontece? Graças a Deus, o peso, a ênfase não está aí. Nosso Senhor Jesus, o nosso padrão com P maiúsculo, ele viveu uma vida de sofrimento. Sabe o que ele tem para nos dizer? Que o seu gozo, sua paz, sua alegria, seu deleite, era a sua vida de união com o seu amado e querido Pai. Todos vós me deixareis só. Sabe como que isso chama? Sofrimento do abandono. Sofrimento da rejeição. Pelos mais íntimos. Todos me deixareis só. Mas eu não estou só. Porque o Pai está comigo. Então a nota, a ênfase não está no sofrimento. Esse que é o perigo de nós derivarmos para um ensino distorcido aí nesse assunto. A ênfase está em que no sofrimento nós iremos encontrar a Ele, o pastor e bispo de nossas almas. E na imensa maioria das vezes, se não nos derivarmos do caminho, iremos encontrá-lo sempre de maneira mais profunda. Salmo 23 é tão precioso e tão apreciado por todos nós, não é? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz em verdes pastos, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Muito precioso. Mas então ele vai chegar ali. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu. Aí está a ênfase. A ênfase não está no vale da sombra da morte. A ênfase está no tu estás comigo. Tua vara e teu cajado me consolam no vale da sombra da morte. Então, aí está a primeira marca da vida devocional de Paulo. Suportar sofrimentos. A segunda marca, segundo par, versos 3 e 4.